Olá, eu sou a Ana Reis, eu sou bacharel em Direito pelo Anhanguera Cidade Acadêmica, Belo Horizonte. O tema do artigo de hoje é a exploração sexual de crianças e adolescentes e a internet como instrumento. Quando a gente fala que a internet é um instrumento hoje, e é de fato, hoje no Código Penal brasileiro não traz a internet como um crime de pedofilia, mas a gente sabe que existem outras leis que vão proteger as nossas crianças e adolescentes. E a gente vai analisar aqui dados e fatos que confirmam que a nossa lei hoje ela não está surtindo efeito como deveria, ou deveria ser uma lei severa, como traz aí a Organização das Nações Unidas. Os pactos e tratados que o Brasil tem. O Brasil hoje é conhecido como turismo sexual. E aí a gente vai olhar esses dados mais a fundo, os números são assustadores, é um assunto indigesto, mas um alerta já nesse início desse vídeo. O que você tem feito para inibir essas pessoas de chegar até seu filho, seu parente ou pessoas que você conhece? A gente olha dados e fatos, a gente não tem aí a certeza do que tem sido feito. A lei tem o dever de punir, correto. Só que nós temos o dever de proteger também. Não é só o ECA, não é só o Código Penal, mas também você, pai, mãe, você tem uma responsabilidade sobre essa criança, sobre esse adolescente. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo hoje. Quando a gente fala que o Brasil hoje ele tem uma visão turística para esse tipo de finalidade, a gente não está mentindo. Olha os dados de 2015, entre 2015 e 2021, são 7 anos. Mesmo assim, são dados assustadores. Quando a gente fala que de 2015 a 2021 o Brasil foi notificado com 202.948 casos de exploração sexual entre crianças de 0 a 19 anos, é assustador. E aí fica ainda pior quando a gente analisa esses casos. O quão é hoje uma porcentagem? A gente analisando aqui, a gente pode olhar que 83.571 são 41%. Essa violência aconteceram em crianças de 0 até 9 anos. Então imagina você, tem um filho de 0 a 9 anos aí na sua casa e seu filho é abusado. Como é que essa criança e esse adolescente vai crescer? E ficam mais assustadores para os meninos que têm a idade de 0 a 19, que representam 58% dos casos, onde são 119.377, de 10 aos 19 anos. As Nações Unidas definem pornografia infantil como qualquer apresentação por quaisquer meios de uma criança em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, e qualquer apresentação de partes sexuais de uma criança para propósito principal de sexual. O protocolo operacional da Convenção das Nações Unidas do Direito das Crianças, e aí tá no artigo 2, né, dessas que falam lá do Pacto das Nações Unidas, cara, o que a gente tem feito? Quando a gente fala do artigo também 218 do Código Penal, que é induzir algum menor de 14 anos a satisfazer as lascivas, entre outras, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. E aí a gente fica pensando, cara, só isso? Me incomoda muito hoje eu abrir um Código Penal brasileiro e dizer que se o cara abusar de alguma criança menor de 14 anos, ele vai ter uma pena de até 5 anos no máximo. E daqui a 5 anos ele vai estar solto, correndo o risco de fazer as mesmas coisas. E aí a gente tem um monte de tratado, a Constituição Federal no artigo 227 vem trazer que é dever da família cuidar. No artigo 4, no parágrafo 4, a lei punirá severamente o abuso, mas está punindo de verdade? Tem feito o seu trabalho de verdade a lei? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, a alteração da lei foi para 11.829 de 2008, que diz no artigo 5º, nenhuma criança e adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração sexual, crueldade e opressão, punindo na forma da lei de qualquer atentado,
por omissão em seus direitos fundamentais. O artigo 240 diz que reproduzir, produzir, dirigir, fotografar e filmar também é crime. A pena é até 8 anos mais multa. Será que a gente tem feito o nosso papel? Será que você, pai, mãe, quando o artigo lá da Constituição Federal vem dizendo, lá no seu artigo 227, você tem feito o seu dever? Ou a gente tem falhado também no nosso sistema? Só uma reflexão sobre o tema, é um assunto muito extenso, indigesto, mas a gente precisa dar um basta nisso. A gente precisa que esses números caiam e que realmente a lei seja severa.